Olá, caro estudante. Vamos começar os nossos trabalhos, então. Hoje nós vamos falar um pouco sobre funções do primeiro grau e funções do segundo grau, tá? Nós vamos tentar falar sobre as duas. Primeiro eu vou mostrar as ferramentas que nós devemos usar. Então a gente está aqui com uma página do GeoGebra aqui aberto. Vou fazer anotações aqui no computador, se tudo funcionar. Isso aqui é importante, ó, isso aqui está no site da biblioteca da universidade, tá? Você consegue acessar de forma remota. E esse aqui também, mas esse aqui eu não quero. Esse aqui também você consegue acessar pelo site da universidade, tá? Esse aqui é o livro que eu estou usando como referência para pré-cálculo, tá bom? Então você consegue acessar o livro, utilizar de forma remota, né, ou virtual, né, de maneira virtual, tá bom? Então nós vamos falar sobre funções do primeiro e funções do segundo grau. Se eu não estou enganado, funções e suas propriedades está ali no capítulo 7 e no capítulo 8 nós vamos ter lá nós vamos começar o nosso trabalho, tá? É importante ler o texto que está exposto no livro, porque nós não conseguimos, obviamente, na sala de aula, falar todos os detalhes que estão apresentados em cada capítulo do livro, tá? Então é importante você dar uma lida, né, depois da aula, ou mesmo antes da aula, sabendo mais ou menos qual é o assunto, porque os assuntos já estão no nosso plano de ensino, né? Então dá para você acompanhar. Então, sabendo o assunto, você pode ler até antes da aula, verificar as informações apresentadas, e aí a gente pode fazer uma interação, né, mais rica, com detalhes, com questionamentos, etc. Tá? Importante, então, acompanhar o que está apresentado no texto, né, nos textos que nós estamos usando. Você tem também lá no campus virtual o resumo desse material, tá? A gente digitou um resumo lá para servir como guia, né? Mas o livro principal é certamente o melhor material que você pode utilizar para pelo menos um primeiro contato, e depois utilizar outros livros sobre o mesmo assunto, né, para poder enriquecer o seu conhecimento a respeito do tema ou dos temas que nós estamos tratando. Então eu vou começar brincando um pouco com função do primeiro grau, construindo equação da reta e etc, para a gente poder começar as nossas conversas, né? Então eu vou pegar um exemplo aqui. Então, pega o exemplo, o exercício 8 aqui, ó. Menos 3 e 5, 6 e 2. Então, ó, você tem ali f de menos 3 é igual a 5. É isso mesmo? Vou olhar de novo aqui. Isso. E f de 6 é menos 2. Exatamente. E f de 6 é igual a menos 2? Eu vou conferir de novo aqui. Isso aí, f de menos 3 é 5 e f de 6 é menos 2. Então, você pode ter esse tipo de apresentação, quer dizer, aqui você tem dois pontos, né? Você tem a função aplicada em menos 3, a função é f de x, né? Então aquele exercício ali, ele quer que você encontre uma função f de x igual a ax mais b que satisfaça f de menos 3 é igual a 5, f de 6 é igual a menos 2. Tem várias formas que você pode trabalhar esse tipo de exercício. Por exemplo, você pode reescrever a função aqui, como nós já vimos, né? Você poderia escrever ela com y igual a ax mais b, também é uma notação possível, né? E aqui o valor menos 3 é o x, o 5 é o y, o 6 é o x e o menos 2 é o y. Então aqui você pode pensar em pontos da forma menos 3 e 5, e aqui da forma 6 e menos 2. Então é o ponto que tem coordenadas menos 3 e 5 e o ponto que tem coordenada 6 e 2. Aí então, com a equação y igual a ax mais b, você poderia, por exemplo, substituir esses valores aqui de x e y. Então, por exemplo, quando o y for 5, é porque o x está sendo menos 3. Então, a vezes menos 3 mais b. E o outro ponto, quando o y for menos 2, é porque você está considerando o x igual a 6. 6 mais
B. De tal forma que você pode então pensar no sistema menos 3A mais B igual a 5 e 6A mais B igual a menos 2. E aí você tem um sisteminha 2 por 2 que você pode resolver da forma que você achar mais interessante. Eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1, né? Então eu vou ter uma coisa assim, ó, menos 3A mais B igual a 5, menos 6A menos B igual a 2. E aí eu vou somar, o mais B e o menos B vão simplificar, aqui vai ficar menos 9A igual a 7. Igual a 7. Então você tem que o A, ele é 7 dividido por menos 9, ou então menos 7 nonos. Achamos o A, podemos voltar aqui agora e achar o B, né? Com qualquer uma dessas equações, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, então menos 3 que multiplica menos 7 nonos, ó, menos 3A, o A é menos 7 nonos, então menos 3 que multiplica menos 7 nonos, mais B tem que ser o 5. Então aqui o menos 3, o 3 com 9, vai simplificar, vai ficar 3, menos e menos mais, então vai ficar 7 terços mais B igual a 5, ou seja, o B ele é 5 menos 7 terços. Então o B ele é 3 no denominador, 15 menos 7, então dá 8 terços. De tal forma que a nossa função, então eu vou escrever aqui mesmo, ela tem que ser então y igual menos 7 nonos de x mais 8 terços. Aí vamos verificar se a gente acertou. Uma possibilidade é você usar o GeoGebra marcando aqueles pontos. Então, por exemplo, menos 7 nonos, menos 7 não, tem que marcar o ponto, né? O ponto lá, o que era? Era menos 3 e 5, Peraí, eu quero marcar o ponto primeiro. Então, menos 3 e 5, primeiro ponto. Ele não aceitou o ponto não, mas eu devo ter errado na anotação. Peraí, deixa eu corrigir aqui que eu devo ter errado na anotação. Menos 3 e 5. Isso. E o outro ponto qual era? Menos 3 e 5 e 6 e menos 2. 6 e menos 2. Ótimo. Então esses são os dois pontos dados, ponto A e ponto B. Qual foi a equação que nós encontramos? Nós encontramos menos 7 nonos de x mais 8 terços. Então nós encontramos y igual menos 7 nonos de x mais 8 terços. Perfeito. Olha lá. Então nós encontramos a equação da reta que passa aqui. Claro que você pode também fazer assim, ó, usando o GeoGebra, né? Você poderia, dados os dois pontos, você pode vir aqui também, ó, e pegar uma construção de reta a partir de 2 pontos, tá vendo? Você marca o primeiro ponto, marca o segundo ponto. Aí eu construo a reta. Aí agora eu vou verificar se coincidiu. Olha só que interessante, ó. Tá vendo o que ele escreveu aqui pra gente, ó? Ele escreveu que a minha reta que eu construí a partir dos 2 pontos é a reta que tem equação, né? Tem uma equação igual 7x mais 9y igual a 24. Será que é a mesma equação que nós encontramos? Nossa, interessante. Dá pra gente poder investigar isso também. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos menos 7. O que nós encontramos? Nós encontramos menos 7 nonos de x mais 8 terços. Então nós encontramos menos 7 nonos de x
mais 8 terços, isso igual a y. Foi isso que nós encontramos. E o que o GeoGebra encontrou? O que o GeoGebra encontrou? Isso aqui, ó. O GeoGebra encontrou isso aqui. 7x mais 9y igual a 24. Então eu vou colocar aqui. 7x mais 9y igual a 24. E aí a pergunta é, tá certo? Quer dizer, é a mesma coisa? Então você pode fazer, você tem que fazer uma verificação aqui, se você consegue sair de uma equação e chegar na outra. Então, por exemplo, eu posso sair da equação que o GeoGebra me deu para tentar chegar na que nós encontramos. Como? Então você pode começar assim, ó. Eu vou dividir todo mundo por 9. Então eu vou escrever assim, ó. Not que. Eu vou escrever um not que. Se eu pegar 7x dividido por 9 mais 9y dividido por 9, isso é igual a 24 dividido por 9. 24 dividido por 9. Aí você fala, mas por que, professor, que você está dividindo por 9? É porque se eu dividir aqui por 9, vai sobrar só o y, que é o que eu tenho na minha equação aqui. Então eu estou meio caminho andado. Além disso, já sobrou 7 nonos aqui. Nós temos menos 7 nonos ali, mas nós vamos arrumar isso por causa do lado da equação. Então vai ficar assim, ó. 7x sobre 9 mais y. O 24 nonos eu consigo simplificar 24 por 3, que é 8. 9 por 3 dá 3, então é 8 terços. 8 terços. Aí você já encontrou todo mundo, basta você agora organizar. Então vou subtrair 7x sobre 9 dos dois lados e vou encontrar o que nós tínhamos encontrado antes, né? Y igual a menos 7 nonos de x mais y, né? Tá aí. Então, isso aí a gente falou um pouquinho sobre função do primeiro grau, a construção do gráfico ali da função do primeiro grau, a equação, né? A gente poderia ter feito de outra forma também, vou explorar isso também, acho que vale a pena, que é você, por outro lado, né? Vamos fazer um por outro lado aqui, ó. Por outro lado, se você considerar os pontos, quais que eram os pontos? Menos 3 e 5, então ó, o ponto A, menos 3 e 5, e o ponto B, 6 e 2. E o ponto B, coordenadas 6 e menos 2, né? Acho que é menos 2. Isso, menos 2. Então você tem aqui, ó, x1, y1, x2, y2. A equação da reta, ela é y menos y0 igual a m x menos x0. Essa é a equação da reta, onde x0 e y0 é um ponto, e o m é o coeficiente angular do ponto, né? Então, você vai ter que encontrar o m assim, ó. Y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Para esses pontos dados, posso escolher qualquer um deles como sendo o x1 e y1, e o outro vai ser, obviamente, x2 e y2, só que o x1 e y1 tem que ficar junto, o x2 e y2 tem que ficar junto. Então, no caso aqui, eu posso escolher o b como x2 e y2, então vai ficar menos 2 menos 5, então, ó, menos 2 menos 5, dividido por 6 menos 3. Portanto, o sinal, não pode esquecer do sinal. Em cima fica menos 7 e aqui vai ficar 9. Então, m menos 7 nonos. Aí eu vou escolher um desses pontos. Pode ser o A e pode ser o B. Vou escolher o B. Aí o B, o x0 vai ser 6 e o y0 vai ser menos 2. Então, ó, daí você pode então escrever y menos 2 igual menos 7 nonos que multiplica x menos 6. X menos 6. Aí eu vou fazer as continhas então. Aqui vai ficar y mais 2 igual, multiplicando menos 7 nonos vezes x, mais 7 vezes 6 sobre 9. Então eu vou escrever 7 vezes 6 dividido por 9. Aí aqui
Menos e menos mais, não deu mais mesmo. Aí aqui por 3 dá 3, por 3 dá 2. Então, ó, vou continuar a continha aqui, vou continuar a continha. Então eu tenho o seguinte, y mais 2 é igual, ó, menos 7 nonos de x, aqui 7 vezes 2, 14. Então mais 14 sobre 3. 14 sobre 3, mas tem 2 aqui, vou fazer ele aparecer do outro lado. Menos 7 nonos de x mais 14 terços, menos 2. 3 vezes 2, 6. Então vai ficar y igual menos 7 nonos de x mais 14 menos 6 dividido por 3. 14 menos 6, 8. Y é igual menos 7 nonos vezes x mais 8 terços, que é o que a gente tinha encontrado. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de função do segundo grau. Só para a gente explorar algumas ideias. Deixa eu colocar mais algumas páginas aqui, que eu acho que eu vou precisar. Isso. Então tá bom. Então, vamos ver se a gente acha um exemplo aqui também. Aí eu vou pegar. Então, continuando. Vamos falar aqui sobre o número 32 aqui, o exercício 32. Menos 2x ao quadrado menos 7x menos 4. Vamos colocar aqui então. Vou escrever assim, ó, y igual menos 2x ao quadrado menos 7x menos 4. E aí já vou colocar aqui, mudar um pouco, vou escrever assim, ó, menos 2 que multiplica x ao quadrado mais 7 meios de x mais 2, né? Coloquei o menos 2 em evidência. Aqui a gente vai fazer aquele completamento quadrado, ó. Então, veja, y igual, bom, o objetivo nosso aqui é decompor, né? Decompor o polinômio, depois pensar um pouco sobre o gráfico da função, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, vou fazer aquele completamento, né? Então, ó, menos 2 que multiplica. Aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, x ao quadrado mais, olha só, 2 dividido por 2 vezes 7 meios de x. Então, ó, não fiz nada, 2 dividido por 2 é 1. Só que agora tem, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o segundo é 7 quartos. Então, eu vou colocar 49 16 avos, vou tirar o 49 16 avos e vou manter o 2. Então, eu posso escrever assim agora, ó, menos 2 que multiplica. Esses 3 aqui, eu posso escrever como x mais 7 quartos ao quadrado. Esses 3. E aqui eu vou multiplicar por menos 2 e escrever o restante. Então, menos 49 sobre 16 mais 2. Então, eu posso continuar e fazer menos 2 que multiplica x mais 7 quartos ao quadrado. E aqui eu posso fazer mais 49 oitavos, a distributiva aqui, menos 4. De tal forma que nós vamos ter menos 2, x mais 7 quartos ao quadrado, 8 vezes 4, 32, então vai ficar 49 menos 32 oitavos. 49 menos 32 oitavos. Então o y aqui vai ser menos 2 que multiplica x mais 7 quartos ao quadrado. 49 menos 32, 7, 17. 17 mais 17 oitavos. 17 oitavos, né? Então você pode escrever y menos 17 oitavos igual menos 2x mais 7 quartos ao quadrado. Então, por que a gente está fazendo assim, né? A gente quer fazer aquela análise lá de como que você vai mudar
o gráfico de x ao quadrado para você obter o gráfico de menos 2x ao quadrado menos 7x menos 4. Então, vamos tentar fazer, vou usar isso aqui agora, aqui no GeoGebra. Então vamos escrever assim, quer ver? Então a função que nós temos é menos 2x ao quadrado menos 7x parece que controlou agora. Vou continuar. Então eu vou colocar um parâmetro aqui que é para poder fazer aquela multiplicação lá pelo menos 2, tá? Então eu vou pôr até 3 aqui, vou colocar 3 aqui também, só para a gente poder ver o que acontece. Vou colocar passo 1 aqui, tá bom? E aí eu vou colocar aquele H e o K. O H... o H ele já colocou, então não vou colocar H não, vou colocar L. Vou colocar L, o L vai ser o H, tá? Mas aqui... a gente tem lá, o L vai ser o H, é 7/4, perto de 2, né? Perto de 2, vai ser menos, né? Aqui, ó, menos, né? Então, ó, o HK aqui, ó, aquele ponto central né, onde a gente vai fazer a translação, né? Eu vou chamar de LK. O LK, ele vai ser menos 7/4 e 17/8. 17/8, tá? Então 7/4 aqui dá um pouquinho menos, né, do que 2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui até 2 e vou colocar aqui até 1 só, tá bom? E o passo aqui, não deixou eu colocar, mas eu ponho aqui, peraí. O passo, cadê? Aqui elemento, vou colocar 0,1 de incremento, né? Aí é para ele andar, lá, para ele andar, né, 0,1,0,1. E vou colocar o K, deixa eu ver se o K dá certo. Aí o K deu certo. Aí o K é 17/8, um pouquinho mais de 2, né? 17/8, um pouquinho mais de 2. Então vou colocar aqui 3 e 3 e 3. E vou colocar aqui também passo 0,1. Aí, vamos ver se dá certo. Isso. Então, e aí agora eu vou tentar fazer, vou escrever daquele jeito lá que a gente colocou, né? Então eu vou fazer, ó, y menos o k, igual ao a, que é o que está multiplicando, vezes x mais 7/4, x menos, né? X menos o L, que vai ser, né, vai andar no eixo x, tudo isso ao quadrado. Aí vamos ver o que acontece, ó. Então, olha só aqui os parâmetros. Então o A é 1. Se eu falar que o L é 0, vou colocar o L no 0 aqui, ó. O L é 0. Se eu falar que o K também é 0, aqui, ó. Se o K for 0 e o L for 0, você está coincidindo com o gráfico de x ao quadrado que você tem, x ao quadrado lá, ó, y menos 0 igual a 1 vezes x menos 0 ao quadrado. Se eu fizer o se eu fizer o L primeiro, né? Se eu fizer o L variar, ele vai andar no eixo x, ele está transladando no eixo x, ó. O L aumentando vai para a direita, o L diminuindo vai para a esquerda, no eixo x. Se eu fizer o K variar, quando o K aumenta, ele sobe, ó, no eixo Y, tá vendo? Está variando no eixo Y. E aqui quando eu vou para a esquerda, que diminui o valor de K, ele desce no eixo Y. Então ele sobe e desce. Tá vendo? Então, o que acontece? A hora que eu fizer o A mudar, deixa eu deixar o K como 0 aqui também. Aí, se eu fizer o A aumentar, ele fecha a parábola lá. Se eu fizer o K ficar entre 0 e 1, ele abre a parábola, ó. E quando o A é negativo, inverte a concavidade da parábola.
tá vendo? Então eu vou colocar aqui menos 2, ó, menos 2, aí, menos 2, e aí eu vou fazer variar o L e o K. Então, ó, vou variar o L pra cá um pouquinho, ó, aqui assim mais ou menos, ó, e aí eu vou fazer o K variar, subir, olha lá, olha lá. A hora que você acertar aqueles dois parâmetros que nós falamos, que é o 7, menos 7 quartos e 17 oitavos, aí você coincide o gráfico da função. Então é isso que aconteceu. Então o A, ele vai variar ali. Se o A for maior do que 1, ele vai fechar a parábola. Se tiver entre 0 e 1, ele vai abrir a parábola. Negativo, ele inverte a concavidade. E o L e o K variando, ele faz você transladar a parábola. O L em relação ao eixo X, né, na horizontal, e o K na vertical. E aí a hora que você acertar os valores ali, né, vamos ver quais são os valores certinho que a gente tem que colocar, ou pelo menos aproximados, para a gente poder ver qual é fazer o gráfico coincidir, né? Então seria 7 quartos, né? Então menos 7 quartos menos 1,75. Então se eu pegar o L e colocar em menos 1, aí não vai, vou colocar ele menos 1,7 aqui, ó, mas é menos 1,75, tá vendo? Então tá quase, ó, tá quase. E o K é 17 dividido por 8, é 2,125. Então eu vou colocar ele perto do 2, 2,1, né? Perto do 2,1, aqui, ó, 2,1, olha lá. Aí coincide. Então o que está faltando aqui é a aproximação, né? Está faltando para poder coincidir os gráficos, tá vendo? Eles ficam bem próximos, né? Mas era essa a ideia da translação lá, né? E você conseguir sair de um gráfico e construir, né, o gráfico da função dada, até sair de um gráfico de uma função básica, né, e encontrar o gráfico da função dada. É isso.